Olá, boa noite! Tudo bem com você? Seja bem-vindo! Hoje nós vamos ter o episódio número 3 dessa série que eu estou fazendo, Revelações da Mente. Cada semana um tema diferente e a ideia é sempre trazer para vocês um conteúdo de qualidade. Então sejam bem-vindos! Vinícius Simões, boa noite, seja bem-vindo! Fran Pérez, tudo bem? Lembrando que nós estamos fazendo essa transmissão pelo Facebook e também pelo Instagram. Aquilo que você sentir que é melhor aí para você, temos os dois canais. O canal é o mesmo, né? Fernando Autoajuda. Kaique Coutinho, boa noite. Juliana, Tassila, tudo bem? Maristela, tudo bem, Mari? Eli, tudo bem? Acabou de virar vovó, parabéns oficialmente. Deve estar aí curtindo, né? O nenê. Vamos esperar um pouquinho, alguns minutinhos aqui, 2 minutinhos só para as pessoas entrarem um pouquinho. Vocês podem ir colocando aí da onde vocês são, para eu entender, né? Para eu saber até onde que alcance que tem essas transmissões. Podem sugerir temas, né? Toda semana nós vamos ter um tema diferente. Faça suas perguntas aí, vai ser um prazer. Moura Pinto de Souza, boa noite, tudo bem? Da onde vocês falam? Juliana, tudo bem, Juliana? A Mari vai ver muita coisa aqui que já viu em outros momentos, né? Outras explicações, bacana. Fico feliz de você estar aqui junto, viu? Rosa Maria Paz, boa noite, tudo bem? De onde vocês estão falando? Escreve aí para mim, para eu ter ideia. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre a arte de enfrentar o medo. Esse foi um tema muito pedido pelas pessoas, né? Eu faço sempre uma enquete, pergunto para algumas pessoas e eu vi que o medo, porque na verdade todos nós em algum momento acabamos sentindo medo, né? É uma coisa que é impossível você não sentir, porque faz parte de um dispositivo de segurança, como nós vamos ver hoje nessa live. Bruno, meu querido amigo Bruno, parceiro de conscientização, tudo bem? Seja bem-vindo. Adriana, Wender, tudo bem, Wender? Sejam bem-vindos. Fico muito feliz de saber que vocês estão aqui. Adriana Carioba, tudo bem? Sejam bem-vindos. Como eu disse, o objetivo, né, que eu criei essa série Revelações da Mente foi justamente para trazer um conteúdo para vocês aqui de qualidade, um conteúdo gratuito, onde você pode abrir um pouco mais a sua caixa de conhecimento. Cada um tem uma área, né, de conhecimento e eu sei que trazendo informações novas aqui, e você vai ver que independente do que você faça na vida, você utiliza o que eu vou te ensinar aqui. Sabe por quê? Porque eu falo de recursos da mente, ferramentas que você pode usar, e aí você vai usar isso no trabalho, você vai usar isso com a família, você está usando isso nesse momento, porque tem uma vozinha aí perguntando alguma coisa para você. Será que esse rapaz sabe alguma coisa mesmo? Será que vale a pena eu ficar aqui uma hora, né, ouvindo o que esse rapaz tem para falar? Na verdade, a nossa mente é um dispositivo fantástico, só que assim como, vamos aí, como um animalzinho, né? Um animalzinho que você adestra e que você então sabe, né? Você pode ter amor pelo animal, mas quando você adestra, não tem umas coisas, umas habilidades que você gosta, você sabe que você tem controle da situação, coisas assim? Então a mente humana é igual. Quando você aprende a lidar com os recursos da sua mente, você se capacita muito mais. Faz diferença na sua vida? Com certeza. Imagina você aprender a controlar melhor as suas emoções. Quantas vezes você falou algo e não queria ter falado? E isso pode ter custado aí para você, talvez uma dor de cabeça, uma briga desnecessária. Ou então, você quer ter mais coragem, mais capacidade de fazer, executar alguma coisa, parar de procrastinar, ter menos medo de executar alguma coisa. Será que isso interfere no seu trabalho? Será que isso interfere, inclusive, na quantidade de dinheiro que vem para a sua vida? Óbvio. A qualidade dos seus relacionamentos. Por exemplo, eu andei fazendo um post que eu vi que muitas pessoas gostaram a respeito dos ciúmes. O ciúmes é uma situação que é totalmente mental. É uma insegurança, e a insegurança começa na mente. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o medo. A arte de enfrentar o medo. Será que eu tenho que bater de frente com o meu medo? Será que eu posso encontrar mecanismos diferentes, né, onde eu consiga ter qualidade
naquilo que eu vou estar fazendo? Bem, primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês, né? Alguns já me conhecem, meu nome é Fernando Oliveira, outros não, né? Estão vindo aqui pela primeira vez. Eu já, desde os 18 anos, né? Hoje eu estou com 41, quer dizer, 23 anos estudando essa área da mente humana, até que chegou um ponto que eu resolvi, né, usar técnicas que eu fui desenvolvendo comigo mesmo, que eu fui aperfeiçoando, usar com pessoas. E aí eu fui vendo como aquilo tinha resultado. Vocês já devem ter visto alguns depoimentos. Lembrando que eu não estou aqui para vender nada para ninguém, tá? Então, se vocês quiserem perguntar coisa de curso ou coisa, pode fazer isso, mas em um outro momento, me chama no particular. Hoje eu estou aqui para dar um conteúdo mesmo de qualidade para vocês, tá? Meu objetivo é esse, trazer uma informação. Então, as perguntas que vocês quiserem fazer aqui, façam sim, a respeito desse tema, a respeito de outros, para eu ter referência do que vocês querem ouvir, né, em próximas aulas. Mas lembrando isso, eu estou aqui para dar um presente mesmo para vocês. E eu vou começar falando sobre uma historinha. Na verdade, algo que aconteceu, né, essa semana e que inclusive acabou me motivando a falar desse tema. Uma das pessoas que pode até estar por aqui, né, se ela quiser, ela se manifesta, eu não vou expor a pessoa, mas ela veio me perguntar através do WhatsApp o que eu achava que ela devia fazer, né? E ela me contou o caso. Ela estava afastada do emprego por alguns dias devido ao estresse, ao incômodo que ela estava passando. Ela é uma atendente de telemarketing e ela disse que o local onde ela trabalha é um lugar muito ruim de trabalhar. É uma gritaria, é muita cobrança, o horário também não é muito bom, ela entra, acho que no meio da tarde, sai quase 1h da manhã, meia-noite, alguma coisa assim. Então tudo isso conduziu para que ela tivesse até um atestado médico. Chegou um ponto, né? E ela me perguntou, Fernando, o que eu devo fazer? Eu devo largar meu emprego para procurar outro? Eu cuido da minha saúde? Aí eu fiz uma pergunta para ela, né? O que você está colocando em xeque aqui na resposta, na sua pergunta? É a sua saúde versus o trabalho? É o emprego versus a sua saúde? Ela falou, é. Eu falei, mas então qual é a sua prioridade entre os dois? Olha que interessante, você que está de fora e está ouvindo eu contar essa história, de repente para você fala assim, não, é lógico que eu vou dar prioridade à saúde. Mas entenda, quem está passando pela situação não pensa assim. Por que ele não pensa? Porque a mente dele está envolta numa coisa chamada emoção. Existem ali medos internos que a pessoa não percebe. Porque eu falei, mas por que você está com dúvida? Qual que é a sua prioridade? É a saúde. Eu falei, então, se você já sabe, por que você não toma uma decisão? Porque eu tenho medo, aí saiu a verdade, né? Porque eu tenho medo de não conseguir outro emprego. E aí eu te pergunto, uma pessoa que vai perdendo a saúde, chega um ponto que ela vai ter condições de procurar outro emprego? Talvez ela vai ter até que parar completamente por um bom tempo. Só que por que não é tão lógico assim para a pessoa que está passando por aquilo? Porque ela está ensopada numa coisa chamada emoção. E quando você está na emoção, você não sabe exatamente como agir. Né? Muitas vezes você toma uma decisão baseada no seu subconsciente, porque ele é totalmente emocional. Me lembrem de contar no final dessa história qual foi a solução, né? O que eu fui fazendo de perguntas que nós chegamos numa conclusão lógica que foi mais suave para ela tomar uma decisão. E vocês vão ver que interessante, que é um mecanismo que eu uso muito comigo e funciona. Mas nós vamos fazer isso, eu vou contar isso para vocês lá no final, porque vocês vão entender tudo que eu vou explicar antes, como funciona a mente, o dispositivo, e aí eu conto o desfecho dessa história. Então, por favor, anotem aí, e quando estiver chegando, a live vai ter aproximadamente aí uns 50 minutos, 1h, aí eu vou poder contar para vocês, né, o que aconteceu no final da história e que foi muito bom para ela, que você pode usar aí para a sua vida também. Bem, a primeira coisa que eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, na cabeça de vocês, o que é o medo? O que é o medo? Porque a gente tende a falar assim, o medo é uma emoção, o medo é um sentimento. Teoricamente, existe, sabe, na parte teórica, existe uma diferença entre emoção e sentimento. Tudo aquilo que os meus 5 sentidos captam e ativam algo em mim, através dos meus neurotransmissores, nesse momento, isso é chamado de emoção. Ele não veio de dentro para fora, ele veio de fora para dentro. Então é chamado de emoção. A adrenalina, por exemplo, né? Ela é ativada porque você vê algo que se chama de perigo e de repente o seu corpo prepara ou para fugir ou para lutar.
Existe um neurotransmissor que ativa tudo isso. Quando você vê, está produzindo adrenalina, você está igual, eu vou para cima ou então eu vou fugir, né? Digamos que tem um leão aí atrás de você. Entende? Isso startou em você uma emoção. O que é o sentimento? Você viveu a emoção e depois aquilo vem de dentro para fora. É como se você ficasse remoendo uma situação dentro de você. Um sentimento de raiva, um sentimento de ódio. Essa que é a diferença. É uma coisa que veio produzida por um pensamento que gerou um sentimento. Você fica pensando naquela situação que você viveu lá atrás, uma pessoa que te fez passar raiva. No primeiro momento aquilo veio de fora, mas depois, né, foi um automático. Depois você fica pensando naquilo, gera um sentimento. Então, teoricamente, é essa a diferença, explicando de uma maneira bem simples, para vocês, não vou aprofundar tanto, mas só para vocês entenderem. E quando a gente fala do medo, eu, Fernando, particularmente, eu não classifico nem como emoção e nem como medo, e nem como sentimento. Vocês vão ver que, quando eu explicar sobre a diferença dos cérebros, que eu já falei um pouco na live passada, inclusive está aqui no Facebook, as lives passadas, está no YouTube, né? Nós já temos 2 episódios, se você quiser assistir lá eu detalhei mais também. Mas, o que acontece? O medo, eu coloco ele como uma fantasia. Ele é um desequilíbrio, literalmente é isso. Aí você vai falar, mas como assim? Tem uma corrente elétrica ali, eu vou tomar o choque? Eu tenho medo de pôr. É diferente. O que você tem o cuidado para não se prejudicar. Mas aquilo não deveria impedir você de chegar próximo se fosse preciso. O medo, na verdade, é quando você, sabe, uma coisa que você, não, eu tenho que passar extremamente longe, que é extremamente perigoso. Por exemplo, você está num 15º andar, você consegue, muitas pessoas chegam no parapeito, né, põem os braços, sentem que há uma segurança ali e é tranquilo. Para outros, isso é impossível de fazer. Ele vai chegando perto, o corpo dele já vai dando um tontear e ele não consegue. Porque ali existe um dispositivo muito maior, que é uma fantasia, vocês vão ver, é uma ilusão. Parece estranho falar isso agora, mas até o final vai ficar muito claro sobre isso. Mas o medo não passa de uma ilusão. Tudo aquilo que você considera que é um medo na sua vida, pode ter certeza que existe uma forma de lidar com aquilo. Existe uma forma hard e existe uma forma que você pode fazer isso com mais maestria. E eu vou falar dessas 2 formas até o final. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem clara, a diferença aqui para vocês, é as intensidades que nós temos em relação a esse medo. Eu classifico assim na minha cabeça como sendo fraco, forte e médio. Sabe quando você tem um frio na barriga, mas aquilo não impede você de fazer algo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu vou começar a live, me dá um frio na barriga. E olha que eu gosto de falar. Né? Eu domino esse assunto, então para mim é algo natural, mas me dá um frio na barriga. Você já não teve algo assim? Por exemplo, você tem que tomar uma vacina e você sente um frio na barriga. Mas você vai, porque você sabe que existe um porquê mais importante para fazer aquilo. Então aquilo não é um impeditivo para você. Para algumas pessoas, essa mesma vacina é praticamente impossível dela tomar, porque ela tem uma fobia. Ela tem um medo exacerbado, que eu falo que é muito alto, em relação à agulha. A agulha, se vocês verem alguns relatos, né, até porque eu já atendi várias pessoas que tinham isso, é impressionante. Muitas vezes homens, eu tenho até um vídeo na internet aí de um soldado, né, que precisava tomar uma injeção e ele aprontava um escândalo. Quando você olha com os olhos do conhecimento, você entende que aquela mente daquela pessoa tem uma trava, tem um bloqueio. Não é uma frescura daquela pessoa. Não é. Só que quando eu chamo de ilusão, é porque a mente dele está fantasiando algo que não precisaria ser daquela forma. Por isso que existe uma solução para você enfrentar o medo. Né? E existe também o que a gente pode dizer... vou dar um outro exemplo. Você é chamado para falar, dar um depoimento lá no palco da empresa. Você tem que pegar o microfone, você tem que falar para 50 pessoas. Você vai, mas não dá um frio na barriga, dá uma coisa muito estranha. Para algumas pessoas isso é impossível de fazer. É como se a pessoa, na hora que ela pega o microfone, dá um branco, ela esquece tudo, ela começa a tremer demais. É impossível, ela não consegue falar em público. Então tudo isso está ligado a um trauma, como a gente ainda vai falar, né? a um bloqueio na mente. E isso, entenda bem, a sua mente está te protegendo, que é uma das coisas que a gente precisa entender. A mente não é a nossa inimiga. A mente ela tem uma função muito clara. E essa função é fazer com que haja uma segurança para nós.
Só que tem hora que é uma falsa segurança. Ela acha que está protegendo, mas ela está prejudicando. Então, a primeira forma de você lidar com o medo é você ter conhecimento. Você precisa entender o que é, como funciona a sua mente, e depois você precisa entender o que está acontecendo com você. Não tem outra forma. Não adianta você simplesmente ir lá, eu vou enfrentar o medo, eu vou fazer, você faz. Mas quando você vai de novo, vai acontecer de novo, porque não foi resolvido, aquela trava, aquele mecanismo de segurança ainda vai estar ativo em você. E isso acontece, quem é que nunca, por exemplo, na adolescência, tinha uma menininha linda, queria conversar, ou um rapaz bonito que queria falar um bom dia, conversar, conhecer mais, e na hora de falar gaguejava, não conseguia, o negócio travava aqui. Quem já passou por isso? Escreve aí pra mim, escreve um eu aí. Ou então me conta aqui rapidamente, né? Qual foi uma outra situação que você passou de medo? Só pra eu ter ideia. Cíntia, boa noite, tudo bem? Tatiane Paz, seja bem-vinda. Aline Atanásio. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Olha o meu parceiro Edson Aguilar. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo. Vivi Cunha. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Everton. Etienne. Olha o pessoal aí. Boa noite. Márcia. Você vê que eu mudo a câmera aqui, né? Aqui eu tô no Facebook, aqui eu tô no Instagram. Neves, Eudes Neves, Márcia Mel, João Paulo. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? Renato Pedrini. Patrícia Cabral, sejam bem-vindos. Bastante gente aqui, tô feliz. Ana Cleide, a gente prepara um conteúdo, né, de qualidade e tal, é legal, né, essa troca, esse ganha-ganha, né, ter pessoas aqui para te ouvir, é muito gostoso. Lembrando que isso aqui vai ficar gravado, você pode compartilhar depois com outras pessoas, né? Quantas pessoas precisam e passam, todo mundo passa por medo, né? Então vamos continuar a ideia aqui. Então a gente falou sobre a ideia como se fosse uma classificação, né? Fraco, forte e médio. Ou seja, nós passamos, em alguns momentos, nós temos um medo que a gente considera fraco. Ah, eu tenho um frio na barriga, mas eu vou lá e faço. Tem um outro que eu chamo de médio, que é aquele que na última hora você não consegue. Você tinha certeza que você ia fazer, você foi lá para fazer, e na última hora alguma coisa te jogou para trás. Eu já passei por isso, eu não sei se vocês já, né, especificamente vão lembrar, mas em duas situações, por exemplo. Uma delas, eu diria que foi legal. Eu vi que não tinha solução, eu fui relaxando, usando técnicas que eu tenho, e aí foi muito legal. Foi quando eu pulei de paraquedas. Quando você chega e vê todo mundo pulando, você está treinando ali, vai dando uma adrenalina, vai dando um frio na barriga, mas eu não. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficava olhando as pessoas pulando e perguntando: alguém já morreu? Alguém já morreu? E eu lembro de ter perguntado para o meu instrutor o contrário. Eu cheguei e falei assim: quantas vezes você já pulou de paraquedas? Ele falou: só hoje eu já pulei 7 vezes. O que eu fiz para minha mente? Eu dei um parâmetro para minha mente entender que aquela pessoa era de segurança. Era só isso que eu precisava e eu me ancorei naquilo e fortaleci. Enquanto todo mundo estava perguntando se alguém já tinha morrido, que eu vi lá no grupo, eu fiz uma pergunta estratégica. E esse cara falou para mim: não, eu pulo aqui, em média são de 13 a 15 saltos, né? Porque eu venho aqui todo final de semana, tal, eu sou profissional, tal. Então ele ganhava a vida daquela forma e ele já tinha pulado 7 vezes só naquele dia. Eu estava pulando na parte da tarde. Então aquilo me tranquilizou. Mas o que acontecia? Muita gente que estava animada, na hora de sair do avião, fechou os olhos, gritava e não sei o quê. Então o que acontece? Existe um dispositivo inconsciente que na última hora pode te fazer travar. Eu lembro disso quando eu estava em Santa Rita, num clube de Santa Rita, que inclusive é a cidade da Vivi Cunha aqui. O que acontece? Eu estava no clube e quando eu fui pular, acho que tem se não falha a memória, acho que são 7 metros aqueles trampolins de cimento. E eu fui todo animado, eu vou pular. Quando eu cheguei na beirada, mas me deu um frio na barriga tão grande, né? Um gelo, que a minha perna travou, por mais que eu quisesse ir. E eu não ia. Eu falei: caramba, agora eu tô aqui em cima. E tinha umas crianças esperando para pular. Não sei se vocês já passaram por isso, né? E nesse momento, o que você faz? Ou você pula, ou você passa vergonha. Olha que interessante. A minha mente, com medo de passar vergonha com as criançadas, aí ela foi e pulou, morrendo de medo. Só que depois que eu pulei a primeira vez, eu vi que era mais gostoso do que perigoso.
Era muito gostoso. E aí eu subi de novo, e subi de novo. Ana Cleide falando, eu morro de medo de altura. Quem já passou por isso, por exemplo, com roda gigante? Não, vamos lá, meu filho está pedindo, eu sou corajoso, vou por você, meu filho. Na hora de chegar, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz, não devia ter vindo aqui. E nessa hora você entra, morrendo de medo, segura seu filho de tudo que é jeito. Minha filha, a primeira vez que eu fui andar numa montanha-russa com ela, eu segurava, né, como se eu fosse dar uma segurança para ela, morrendo de medo. E ela com as mãos para cima, né, maior alegria, porque ela não tinha medo, não tem em relação à altura. E eu segurando, mas o meu medo era em relação a ela, né? Sair do carrinho, eu falava, Carol, segura direito e tal. E ela dando gargalhada e tudo mais. Aí o que aconteceu? Naquele momento, você dá uma volta, morrendo de medo. Na segunda volta, né? Ainda tá com medo. Terceira, lá para a quarta, quinta volta, aqui dentro vai dando uma sensação de tipo assim, não é tão perigoso assim. E aí você já começa a olhar a paisagem, né? Uma roda gigante, quando tá lá em cima, você já começa a olhar, você começa a ver que tá mais gostoso, tá tranquilo. E o que acontece? À medida que vai passando, a sua mente ela vai criando uma compensação, ela vai entendendo que o prazer daquilo é tão bom que o medo que ela estava te colocando, ou a ilusão de que era perigoso, vai diminuindo. É como se ela fosse negociando, fazendo uma negociação por experiência. Sabe quando você vai comer alguma coisa e falaram para você que é muito ruim? Aí você vai comer e de repente você gosta? Aí você começa a comer e fala assim, poxa, não é tão ruim como falaram, olha que delícia! E aí você perde o conceito anterior e passa a ter um novo. É mais ou menos isso que acontece com esse efeito roda gigante que eu falei, o efeito de pular do trampolim. Mas esse aqui ainda é o médio. Existe uma intensidade que é muito mais forte do medo, que é aquela que a pessoa só de pensar, ela começa a entrar em desespero e ela ativa coisas no corpo dela que ela nem entende. Por exemplo, eu estudei com uma pessoa que na quinta, sexta série, mais ou menos, quarta, quinta série, quando a professora começou a falar sobre sangue e algumas coisas mais, ela começou a ficar branca, pálida. E ela teve que sair, eu lembro direitinho, ela saiu e teve que ir para o ambulatório. Não vou falar o nome dela aqui, mas é muito nítido, aquilo é marcante para mim. E eu falava, caramba, só de falar a palavra sangue. E com certeza essa pessoa tinha um trauma. Ela tinha algo na mente dela, algo que ela vivenciou. E olha, às vezes esses traumas, o que eu tenho observado, né, nos atendimentos e nos estudos, muitas vezes eles começam no momento do nascimento ou no momento que você está na gravidez, né? Você está na barriguinha da mamãe, tudo que a mamãe sente, você também sente. Isso que é interessante. A sua primeira experiência de emoções, sentimento, né? A emoção que vem de dentro, né? Que eu falei, de fora para dentro, é da sua mãe. Então, como os seus neurônios ainda estão sendo formados, as suas conexões neurais, sistema límbico, né? Que é onde tem a emoção, eles começam a receber informação justamente daquilo que a sua mãe está sentindo. Então, de repente, a sua mãe tem medo do sangue, teve um sangramento, ficou com medo de te perder. Um exemplo. E a sua mente dá um significado de que o sangue é relacionado à perda. Está fazendo sentido isso para vocês? Como a nossa mente tem um poder fantástico. Só que dependendo do significado que eu dou para ela, ou que eu vivenciei naquele momento de forte emoção, porque imagina uma mãe com sangramento, com medo de perder o filho. Imagina a emoção que está, né? A emoção que está vindo de fora para dentro e mais o sentimento. Poxa, às vezes é o primeiro filho, mesmo que seja o segundo, o terceiro, aquele medo de perder, ele é transferido para a criança. Isso é muito comum, porque nesses traumas, nessas fobias, é normal as pessoas terem medo de elevador. Vocês conhecem gente que tem medo de elevador? Medo de avião? Medo de agulha? Medo de morrer? Vive com paranoia de remédio? Aonde vai carrega um estojinho de remédio? Gente, será que isso é saudável? Esse excesso de preocupação? Pré-ocupação. A Ana Cleide está falando, eu já passei isso com o meu primeiro filho. E é uma sensação desesperadora. E aí o que acontece? A criança sente aquilo. Automaticamente acontece isso. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Nádia Leonessa, tudo bem? Soraya, querida Soraya de BH, tudo bem, Soraya? Valmir, sejam bem-vindos. A Deise. Aldo, tudo bom, Aldo? Tudo bem? Cristina, Isabela,
Milreu. Eu não entendi o sobrenome aqui, mas é Isabela. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. O que acontece? Boa noite, Elizabeth. Agora que eu vi você por aqui também. Tudo bem? Cíntia, San Marino. Sejam todos bem-vindos, viu? Como eu disse para vocês, a intensidade do medo, ele pode estar interferindo diretamente. Porque dependendo da ilusão ou do medo, né, que eu tenho em relação a alguma coisa, imagina só quantas pessoas não perdem o emprego ou nem aceitam fazer uma entrevista em determinado lugar porque sabem que vai ter um exame e vai ter que tomar uma injeção. Vocês acham que isso não acontece? Isso é mais comum do que parece. Ou então, eu não quero esse cargo acima, porque imagina, eu vou liderar 50 pessoas, uma hora eu vou ter que falar em público, eu vou ter que dar treinamento. Não. Então veja como os medos, quanto mais intensos, eles podem estar prejudicando a sua carreira profissional. Eles podem estar prejudicando, por exemplo, a sua fluidez de falar assim, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho um frio na barriga, mas isso não impede de eu estar aqui, né? Eu faço uma negociação com a minha mente, que eu vou explicar ainda para vocês, e eu estou aqui presente. Isso que é o importante. Existem outras coisas que dão medo, dão frio, eu vou observando pela quantidade de ondas que eu sinto, principalmente na boca do estômago. Você pode ver que quanto maior o medo, mais angustiante é aqui. O centro das emoções está no seu estômago, tá? Então, quando você sentir que está muito forte aqui, é a hora de você cuidar dessa emoção, porque ele pode estar te prejudicando. Lembrando que na nossa vida, 3 coisas elas estão muito interrelacionadas, que é relacionamento, dinheiro e saúde física. Às vezes você tem problema numa área e você está sendo afetado nas outras e você nem está percebendo. Então, de repente você está com um problema aí na parte de saúde física e, na verdade, está ligado aos sentimentos que você está gerando por causa desse medo excessivo de alguma coisa. Você tem uma preocupação gigante com alguma coisa. Até porque a ansiedade, se você pensar bem, é o medo de algo que nem aconteceu, né? Sua mente fica criando uma coisa e aquilo te deixa eufórico, né? Será que vai dar tudo certo? Será que eu não vou perder? Então esse medo exagerado em relação ao futuro é o que nós chamamos de ansiedade. Então quem tem ansiedade já vai vendo, né? Que é um medo disfarçado, é uma ilusão. Bem, as fobias, elas podem ser das mais diversas, como eu falei para vocês. E quando ela não permite você fazer algo, porque uma coisa é assim, imagina só, eu vou pegar uma régua aqui, essa régua aqui tem 30 centímetros, né? Até aqui ela tem 30 centímetros. Então imagina, eu pego uma tábua que tem essa largura, mas que ela tem aí uns 2 metros de comprimento e coloco ela no chão e peço para você, atravessa essa tábua aqui. Não é fácil? Está aqui no chão, você sai andando, tá tudo certo. Olha a largura dela, cabe tranquilamente o seu corpo aqui, só que ela tem 2 metros de comprimento. Tudo bem. Só que quando eu pego essa mesma tábua e coloco ela, talvez a uns 20, e a coloco, né, a uns 20 metros de altura, ou no segundo andar entre uma janela e outra de um prédio, e falo para você, vai lá e atravessa. Algo mudou na sua mente. Era a mesma tábua, era a mesma largura, mas a sua mente já criou algo diferente agora para você. Ela cria ela diz, agora existe um risco e eu preciso te proteger. Então aqui vem uma regrinha que a gente precisa entender. Já que tudo a gente usa a nossa mente, a gente precisa lembrar que a nossa mente não foi criada para fazer a gente um sucesso. Se você acha que a sua mente é um computador mágico que foi feito para você evoluir, um sucesso, balela. Nesse momento, a sua mente ela só quer te proteger. E o que ela quer proteger? Ela quer manter você vivo. Por isso que você tem N recursos dentro de você para manter vivo. Se você ficar, por exemplo, no deserto, quebrar a perna, você pode ver que o seu organismo ele modifica completamente. Você precisa de água para se manter, mas alimento você fica às vezes 15 dias sem comer. Ela começa a pegar de fontes do seu próprio corpo. Ele tem um mecanismo próprio para te manter vivo. O medo nada mais é do que um dispositivo que a sua mente cria para poder te manter vivo. Então aqui entra, por exemplo, procrastinação. A gente não fala assim, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não faço, eu não faço. A procrastinação não passa mais do que a sua mente está vendo mais perigo do que necessariamente solução naquilo que você vai fazer. Depois eu vou fazer uma aula dessa específica só para procrastinação, né? Mas hoje a ideia é o medo em geral. O que aconteceu naquele momento que eu subi a tábua? Eu tornei agora o ambiente desfavorável para a sua mente.
Mas olha que interessante, digamos que o seu cachorrinho esteja ali, ou o seu gatinho que você tanto ama, esteja ali correndo o risco, e ele está em cima da tábua, e você está com medo dele cair. Ou então, uma pessoa que você ama muito, tem um bandido, por exemplo, na sua casa, com um revólver na cabeça dessa pessoa que você ama muito, e ali ela diz para você, olha, se você não atravessar do outro lado e pegar tal coisa e voltar, eu vou atirar aqui nessa pessoa que você ama. Naquele momento, você não sabe de onde vem essa coragem, você não sabe o que acontece dentro de você, mas você atravessa, pega o que precisa e volta. O que foi de diferente? Era a mesma tábua, você estava com medo, não queria ir, mas de repente algo se tornou mais perigoso na sua vida. Preste atenção, você estava correndo o risco de perder talvez um animalzinho que você tanto ama ou perder uma pessoa que você tanto amava. Você tornou, é como se você tivesse dito para sua mente assim, agora ou você vai ou a perda vai ser maior. Aquilo vai te causar muito mais dor emocional do que antes, do que a sua própria vida. E você coloca a sua vida em risco para não sentir a dor de perder alguém ou algo que você ama. Olha como a nossa mente é. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Oi, Michele, tudo bem? Seja bem-vinda. Dinha, Brandão, Biel Martins, tudo bem com vocês? Júnior Torres, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui pelo Facebook, quem mais está aqui? Oi, Donizete, tudo bem? Eliana, Eloá Pussi, sejam bem-vindos, viu? Fátima, boa noite, obrigado. Simone, Carolina, ó, tem bastante gente aqui, fico muito feliz. Mas continuando essa questão da nossa... Ó, deixem suas perguntas aí, ou então algo que não ficou, né, claro para vocês. Tudo bem, Mi? Deixa os questionamentos, depois eu respondo para vocês, ou então assuntos que vocês queiram saber ainda, né? Que às vezes está relacionado ao que está sendo falado agora. Eu vou colocar aqui em pauta para a gente falar nas próximas lives. Mas olha que interessante em relação a esse mecanismo de segurança. Nós temos uma parte da nossa mente que é totalmente inconsciente. Porque o cérebro ele tem uma divisão. Nós podemos dizer que o cérebro é trino. Tem 3 partes. 2 delas é totalmente inconsciente, uma com emoção e uma sem. E uma outra é a parte racional, que nós chamamos de consciente. Eu tenho até aqui um desenho para você entender um pouquinho. Se a gente entender como funciona isso, gente, facilita muito lidar com a nossa mente. Então aqui está uma forma bem simples, né? Um desenho bem simplesinho, mas para vocês entenderem. Ó. O nosso cérebro trino, como vocês estão vendo, por quê? Esse foi um estudo que foi feito que há uma divisão. Esse cérebro reptiliano, essa parte reptiliana aqui, ela fica basicamente, ó, vem aqui a nossa coluna, logo no início aqui, é como se ele fosse um porteiro da mente. Esse porteiro é o que cuida dos instintos. Inclusive ele veio, né, nessa evolução nossa, ao longo das eras aí, ele veio dos répteis. Você pode ver que um crocodilo, por exemplo, ele não tem emoção. Ele é frio e calculista. Se ele precisar, ele fica horas e horas imóvel, só com o olhinho para fora da água, esperando a presa passar. Ele não tem emoção. Ele age por instinto. Para ele, o que ele precisa é barriguinha cheia e tá em um lugar seguro. Então, essa parte da nossa mente, ela só está pensando nisso. Ela cuida exatamente da sobrevivência. Tá vendo? Esses 2 aqui são inconscientes. O límbico e o reptiliano. Só que a diferença é que o límbico tem emoção, o reptiliano não. Ambos são inconscientes e esse primeiro aqui é totalmente instintivo. Então, quando você passa por algum lugar e aquele cheirinho de comida te deixa doido para comer, é ele. Ele quer que você tenha barriguinha cheia sempre. Ou então, sabe aquela coisa de uma pessoa na rua muito bonita que te chama a atenção? Ou então você, principalmente os jovens, né? Aquela coisa do desejo incontrolável, ver uma menina ou ver aquela coisa, aflora. O que é isso? Esse instinto de preservação. O que é? Uma forma de manter a sobrevivência é a perpetuação da espécie. Quem cuida disso é o reptiliano. Então, os seus desejos sexuais, a sua parte de alimentação, ela vem daqui, né? Principalmente daqui. Obviamente que como ele é um conjunto e ele trabalha no inconsciente, né? Na verdade no subconsciente. Tem uma pequena diferença técnica, mas então a gente pode chamar de subconsciente. O que é a diferença desse? O sistema límbico, essa coisinha pequenininha que vocês estão vendo aqui no meio. Ela é captada por 2 amígdalas, que são chamadas amígdalas cerebrais, que estão ligadas até aqui próximas ao nariz, inclusive. E o que acontece? Eles são responsáveis por guardar as emoções que a gente viveu durante a experiência.
Então, aquele momento que a mamãe, lá atrás, quando estava no útero, ela simplesmente sofreu o medo de perder você por causa de um sangramento, que foi o exemplo que eu dei, automaticamente é aqui em você que fica registrado essa informação. E também na mamãe, né? Para cada um diferente. Sabe aquelas sensações que você já nasce rejeitado e a pessoa carrega rejeição e aí todo relacionamento dela tem rejeição? Meu Deus, eu sou colocada para trás, toda hora a pessoa não me quer. Pode ter certeza que tem memórias aqui que precisam ser limpas. O seu campo emocional ainda está sobrecarregado com aquela dor. Muitas vezes nem é sua, às vezes era da sua mãe. E você está sofrendo com aquilo. Tanto é que nesse outro desenho aqui, ó, vocês vão ver a mesma coisa, né? Só que numa outra posição. Aqui dá para ver sistema reptiliano, né? Veio dos répteis. Ele totalmente instintivo, o límbico dos mamíferos, todo mamífero tem o sistema límbico, e ele é pelo sentir, é pela emoção. E aí nós temos o neocórtex, que é a única parte nossa que é a parte pensante racional. Só que o que as pessoas não sabem, elas acham que decidem pelo racional, né? Ai, quando eu vou comer é pela razão que eu como. Não, é lógico, eu que estou escolhendo, não é inconsciente como eu como. Você come de acordo com aquilo que você sente vontade de comer. É raro quem come aquela coisa assim, regradinha, né? Igual um fisiculturista, por exemplo, que sabe que só pode comer tantos gramas, que só vai comer aquilo, né? Exatamente o que ele precisa, ou que segue o nutricionista exatamente. Geralmente a gente come, a gente se veste, a gente compra pelas emoções. Quem está acompanhando pelo Facebook, ali diz que está tentando reconectar, então está tendo algum probleminha, né, de conexão, mas aqui no Instagram está firme e forte. E o que acontece? O que eu preciso entender dessa trajetória aqui? É que quando algo que eu vivi tem uma forte emoção, por exemplo, aquela questão da injeção, eu já lidei com várias situações, por exemplo, eu lembro da última, eu estava atendendo um rapaz, e ele, na verdade, teve a perda do pai. E ele, pequenininho, viu o pai cheio de agulhas, provavelmente tomando soro ou coisa do tipo. Só que a mente dele registrou que foram as agulhas, ele era pequenininho. Aquele monte de agulha estava fincado no pai no momento que ele estava chorando e sofrendo por saber da notícia do pai, que tinha falecido. Olha como uma associação que a sua mente faz. Ele estava com a dor do pai, da perda do pai. E ele, na cabecinha dele, eram as agulhas que tinham feito aquilo. Então hoje, para ele tomar uma vacina, era um sofrimento. Para ele tomar uma injeção, era difícil. Teve uma outra situação, por exemplo, né, que nós vivemos em sessão também, que eu achei muito interessante, que tinha a ver com a pessoa estava na fila da escola. E o que aconteceu? Naquele momento, queria ir no banheiro e era ir no nacional, a professora não deixaram, né, porque era aquele momento de respeitar a pátria e tal, e ela acabou fazendo as necessidades na calça. De nervoso que ela estava, ela fez aquilo. E ela disse assim, toda a escola estava rindo de mim. Provavelmente não era todo mundo, mas o que a mente dela disse? Todo mundo está rindo de mim. Então, para ela estar num local público e poder agir, não era algo tão simples assim. A mente criava um desespero na mente dela, porque ela achou que ia passar a mesma vergonha. Então, para ela estar em público e falar em público era difícil, tanto é que ela procrastinava. Se não falha a memória, foi o que ela me pediu para solucionar, né? O que tem na minha mente que procrastina tanto? E aí a gente voltou na mente dela em vários episódios, até que naquele tinha uma forte emoção e uma dor tão profunda que nós limpamos aquele campo emocional para ela poder, né, conseguir. E olha que essa pessoa adorava fazer concursos públicos, né? Ela tinha uma coisa dentro dela assim muito grande com o concurso. Depois disso, naturalmente, essa vontade, inclusive, de fazer concursos foi passando. Ela já não tinha mais aquela dor ligado à escola, a mostrar, a sentir dentro dela, né, a capacidade dela. Entende que muitas vezes você está fazendo algo por necessidade, porque aqui dentro está sendo cobrado isso? Então, o medo, perceba, para eu poder lidar com o medo, primeiro eu tenho que ter conhecimento. O que vocês estão ganhando aqui é uma série de informações que vai ser úteis para vocês no sentido de entender
o que acontece dentro da nossa mente. Enquanto você está ali fazendo algo em questão de 5, 6 minutos, a sua mente já processou tantos dados. É a questão de milésimos de segundo para ela tomar uma decisão de fuga, por exemplo. Ou nunca aconteceu de você, na hora de fazer uma entrevista, assim, acho que eu não vou fazer hoje não. Acho que eu vou deixar para outro dia. Eu preciso falar com o meu chefe, isso aqui está me incomodando. Acho que eu vou deixar para outro dia, esse momento não está muito bom. Na verdade, você está sim procrastinando, mas é porque o seu corpo está tentando te proteger. Então, está travando, né? Alguns momentos aqui. Em todo caso, fiquem tranquilos. Eu estou gravando e automaticamente depois eu posto para vocês ele completo, né? Pelo YouTube. Vocês vão poder assistir caso ficou faltando algum pedacinho aqui no que vocês viram. Bem, já que eu entendi que é um mecanismo de segurança, que a minha mente, ela tenta, né? A minha mente tenta me proteger de alguma maneira. Então eu preciso entender agora como agir com esse mecanismo de segurança. E aí eu vou dar para vocês algumas informações. Primeira coisa que eu preciso saber são aquelas variáveis. Eu preciso entender, eu preciso tomar consciência do que realmente está acontecendo. Então, qual é a intensidade do seu medo? Forte, fraco, médio? É uma coisa assim que você consegue fazer, mas tem hora que não faz? Não consigo de jeito nenhum. Isso, primeira coisa que a gente precisa entender. Qual que é a intensidade? Para saber se é só tipo uma proteçãozinha ou se é uma coisa que eu preciso lidar com mais... eu preciso descobrir, voltar lá no subconsciente. Outra coisa. Qual a proteção que o seu corpo está criando? Em outras palavras, o seu corpo está tentando te proteger do quê? Teve uma situação, eu vou contar um outro caso para vocês. A pessoa, na hora da reprogramação, ficou claro que era o medo que estava travando. Só que na hora, eu perguntei para a mente dela, né? Porque eu estou conversando na hora da sessão ou dos exercícios que eu ensino para as pessoas. Naquele momento eu não estou falando com ela, neocórtex. Neocórtex é essa parte maior, como vocês viram, que é a lógica. Mas eu não falo com ela, eu falo com o sistema límbico. Eu desenvolvi uma técnica para isso. Não precisa regressão, não precisa... Não, a pessoa está totalmente consciente mesmo, sabe? As informações vêm na mente da pessoa porque tem os comandos certos que fazem isso. Então, naquele momento, eu perguntei para a pessoa, para a mente da pessoa, né? Mas se você deixar ela fazer tal coisa, o que você, na verdade, está protegendo, né? Ela vai correr qual risco? Aí ela, na hora, a primeira palavra que veio é: eu corro o risco de ser feliz. Faz sentido isso? Você ter medo porque você tem medo de ser feliz? O risco é ser feliz? Não faz sentido, mas eu já peguei vários casos onde a pessoa tinha medo de ser feliz. Isso talvez faça você entender... Isso faz você entender, talvez... Eu vou só encerrar aqui e vou começar de novo um novo vídeo no Facebook. Só vou liberar aqui para as pessoas. E aí... Eu vou colocar de novo aqui ao vivo. E aí o que acontece? Automaticamente eu fui investigar de onde vinha esse medo. Já aconteceu com você? Parece que está tudo... Quando começa a fluir tudo bem, algo acontece para estragar. Tá tudo indo bem e às vezes as pessoas falam: poxa vida, eu não posso estar feliz, que aí o que acontece é... desgraça na minha vida. Eu não posso estar muito feliz que daqui a pouco eu estou chorando. Olha a crença que a pessoa já está pondo. A Ana Cleide falou: eu também tenho muito de ser a última pessoa a sair de um lugar. Procrastinação, né? O que acontece? Naquela pessoa específica, ela, quando nós retornamos, na mente dela tinha um momento que ela estava deitada numa rede, muito alegre, brincando. 4, 5 anos de idade, ela estava muito feliz. E naquele momento ela recebe a notícia, ele, né, recebe a notícia da morte da avó. Olha que doido. Ele estava muito feliz. E aí recebe a notícia da morte da avó. A avó tinha um peso muito grande para ele passava muito tempo com a avó. O que acontece? Aquela imagem, quando vem na mente dele, ele despenca a chorar, porque tem uma forte emoção muito grande. O que aconteceu? Ele estava alegre e aí veio a notícia da morte. Então ele entendeu, foi um significado que a mente dele deu, de que toda vez era um perigo, ele está muito, muito, muito feliz, porque ele corria o risco também de acabar morrendo. Parece estranho falar isso,
Mas não teve umas coisas que você olhou e falou assim, gente, por que eu tive medo disso? Não faz sentido. É isso que eu quero que vocês entendam. Oi, Cíntia, Cíntia Abreu, Eloá Pussi, Valda, sejam todos bem-vindos. É isso mesmo, Valda, o medo acaba nos travando. Só que aonde ele foi criado, é isso que precisa ser descoberto. Porque a nossa mente a gente usa o tempo todo, para tudo. E esse caso mesmo, quantas vezes pessoas já relataram que escutaram quando era criança assim, ó, não vai ficando muito felizinho não, porque quem fica muito feliz no outro dia tá chorando. Vocês já escutaram isso? Isso é mais comum do que a gente imagina. São crenças que vão sendo perpetuadas. Fora que a pessoa viveu uma emoção dessa, ela estava muito feliz e naquele momento de extrema alegria, ele acaba sofrendo um revés. Então, por não saber lidar com essa situação, a mente registra que ele não pode ser muito feliz. Talvez você não conseguiu ser plenamente feliz, você tem talvez a pessoa, sabe, maravilhosa do seu lado, você tem os filhos saudáveis, você tem um emprego e você não está se sentindo feliz. Você está se sentindo magoado, tristezas, porque isso está dentro de você. Está lá naquelas raízes que a gente falou de outros momentos. Então você precisa passar por um processo de reversão e ir limpando isso gradativamente. Isso é possível? Sim, existem técnicas para isso. Existem formas disso acontecer. A segunda, vamos dizer assim, mecanismo de lidar com a mente, então, primeiro é entender. E olha que você teve muito conteúdo aqui hoje. Você aprendeu sobre as diferenças da mente, como funciona. Dá para detalhar muito mais isso? Sim, é que o nosso tempo aqui não permite, né? Você aprendeu aqui também as intensidades. Você viu que o medo é uma ilusão, porque muitas vezes você consegue fazer aquilo. Mas por que você não fazia antes? Porque a sua mente criava uma historinha de terror que te iludia. E por te iludir, criar uma ilusão, ela faz uma novela mexicana na sua cabeça. E esse é o perigo. Quando isso acontece, você não consegue agir, tá? Isso mesmo, Valdo, são momentos que a gente não esquece. E outra, a gente não é que a gente não esquece. Quanto mais a emoção, mais fácil fica da mente registrar. Porque se teve muita emoção, ela precisa guardar numa área mais assim rápida para ela decidir. Mas é uma área muito restrita. Por exemplo, eu até falei aqui numa live passada, quem é que não lembra da primeira vez que deu um beijo em alguém? Geralmente o primeiro beijo é muita adrenalina. Às vezes é uma mulher, por exemplo, que está indo dar o primeiro beijo, ela está preocupada se alguém vai ver, se vai contar para o pai dela, ou então é um rapaz, né, que não quer fazer feio a primeira vez, eu nunca beijei, será que eu vou beijar bem? O que a pessoa vai pensar de mim? Tem tanta emoção que dificilmente a gente esquece. Por pior que tenha sido, você não esquece. Faz sentido isso para vocês? Então, quanto mais emoção tem naquilo que te causou medo, mais latente vai ser o medo de agir, o medo de fazer alguma coisa. E aí, você pode enfrentar o medo, muita gente fala assim, né? Inclusive eu tenho uma plaquinha aqui, né? Que eu sempre me acompanha aqui, vocês já devem ter visto. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Eu deixo aqui de propósito, porque isso aqui me lembra todos os dias. Eu olho para isso, coisas que eu preciso fazer. Isso me lembra, me ajuda. Só que toda vez que eu bater de frente com medo, muitas vezes eu estou me agredindo para fazer isso. E isso nem sempre é legal. Ah, eu estou ali para tomar uma vacina. Beleza, eu vou lá, sento, né, me forço, começo a pensar em alguma coisa, tal, tomo a injeção. Ah, eu preciso entrar na roda gigante. Beleza. Mas tem situações que vão ser muito mais profundas. E aí a pergunta, o que fazer nesse caso? Eu posso enfrentar dessa forma, bater de frente, vai resolver? Sim, muitas vezes vai. Só que a causa, por que você iniciou aquele medo? Esse tratamento de choque, se você repetir muitas vezes, ele vai sobrepondo aquilo que te causava medo. Porque a primeira vez vai dar medo, a segunda vai dar, a terceira vai dar. Só que chega uma hora que você sabe que por mais que você sinta medo, você pode fazer que não tem perigo, né? Não tem coisas assim. Tem pessoas que a gente acaba lidando assim, né? Ah, tem medo de lidar com tal pessoa, mas você vai confiando, vai dando tudo certo, uma hora você nem mais se preocupa com aquela pessoa. Ou situações, né? Em geral. Então, o que eu quero que vocês entendam, é um tratamento eficiente? Ele pode ser em alguns casos, mas nem sempre, essa coisa de bater de frente. O que eu mais acho eficiente, que é o que eu fui afinando nesses meus atendimentos, eu ensino esse método detalhado, não dá para, lógico, ensinar aqui detalhadamente.
Quando eu ensino para as pessoas, eu tenho um processo, um programa que são 12 semanas. Por quê? Porque você vai fazendo exercícios e gradativamente você vai vivendo aquilo. E aquilo vai entrando de uma maneira muito tranquila para você e você vai aprendendo. Então não dá para colocar tudo aqui, mas basicamente o que você aprende nesse processo é a negociar com a sua mente. Olha que interessante. Quando alguém chega obrigando você a fazer alguma coisa, qual que é a sensação que você tem? Você tem vontade de fazer? Me diz aí. Quando alguém chega e fala, ó, você tem que fazer tal coisa, é obrigado a fazer. É gostoso ouvir isso? Escreve aí nos comentários para mim. Mônica, tudo bem? Da Guia Silva, Adriane Marinho, tudo bem? Márcia Cristina, tô gostando muito disso. Que bom, Márcia. Seja bem-vinda. Que bom que esse conteúdo agrega. Mônica Santos. Que bom que vocês estão aqui. Vocês podem escrever suas perguntas aí, viu? Que eu posso ajudar vocês, né? Trazer mais conteúdo, sim. A Valda falou, eu tenho muito medo de machucar as pessoas e acabo machucando. Você tem um medo e acaba acontecendo, né? Eu não vou adentrar aqui, mas lembra, tudo que eu já falei isso na aula passada, tudo que vem de dentro, eu crio um campo de vibração e eu atraio aquilo para mim. Então, quando eu tenho medo de machucar, eu machuco. Quando eu tenho medo de faltar, falta. Porque eu gero um campo, eu gero uma frequência que esse meu campo eletromagnético acaba atraindo daquilo que eu já acabei sentindo. Faz sentido isso para vocês? Então, quando você... Sabe quando vem lá de dentro? Você acha que vai machucar, mas você foi e falou algo assim, parece que foi o seu espírito que falou, né? Veio uma coisa divina, que você vai e fala, não, por causa disso, ponto. É uma coisa natural. E o que acontece? O outro olha e fala, tá bom, entendi. Aí quando você fica com muito cuidadinho para falar, tem medo, sabe? Fica muito tateando, é ali que acontece a merda. Não é assim? Toda vez que a gente tem medo de machucar alguém, a gente acaba machucando. A gente começa a dar voltas e voltas, gente. E é nessas voltas que a gente acaba... E a pessoa vira e fala assim no final pra você, por que você não foi direto ao assunto? Por que você não falou o que precisava logo? Fica aí rodeando, isso é pior, eu gosto de saber a verdade. É um tapa na cara, né? Literalmente. Então lembre-se, tudo que você faz com medo vai voltar, né? Você tem medo em relação a machucar, vai machucar. Você tem medo, então é aquela coisa, deixa fluir, fala o que sentiu, né? Óbvio, você pode criar os seus limites, né, no que vai falar, com educação, mas, e outra coisa, se você quer falar, sentiu vontade e segura, é porque você também teve medo. Ou você não machuca, não machuquei outra pessoa, fiquei quietinho, mas você se machucou. Você pode ver que você engoliu o sapo, nossa, e aquilo faz um mal, o negócio reverbera dentro do seu estômago, sabe? Aquele negócio é horrível. Então, lembre-se disso, tudo que você tem medo, alguém você acaba machucando, ou a pessoa, ou você mesmo, né? A Márcia falou, eu não tenho coragem de tomar algumas decisões, isso está me acabando. Pois é, Márcia, tem a ver justamente com isso, com algum dispositivo, alguma trava do subconsciente, aonde você, na hora de tomar a decisão, você acha mais vantagem em não tomar. É um mecanismo de defesa. Só que no final você descobre que não foi vantagem nenhuma. Era só momentâneo, né? Que na verdade, se você tivesse tomado a decisão e ter feito, era muito mais viável. Quer conversar, dizer opinião e não fala nada, exatamente. É melhor falar a opinião clara. A Evelyn. Oi, Evelyn, tudo bem? Faz todo sentido. Tudo que vibramos atraímos, principalmente quando dizemos no meio da frase a palavra não. E com medo fica potencializado. Pois é, exatamente. Não dá para brigar com o campo, a lei da atração. Não dá, é uma lei. É igual você colocar o dedo na tomada com um preguinho e falar assim, em nome de Jesus eu não vou tomar choque. É capaz de você ver Jesus naquela hora, né? Não dá para brigar com a eletricidade. Se você está colocando um material condutor, você vai tomar o choque. Agora, se você colocar plástico, por exemplo, talvez você não... aí você não vai tomar. Porque você tem o conhecimento e não permitiu aquilo chegar até você. Olha como é importante. Então, a lei da atração é a mesma coisa. Quando você sabe como funciona, não adianta querer brigar com ela. Faça ela a seu favor, né? E o mais interessante, para você lidar com o medo, independente qual medo seja, inclusive o medo de investir, Edu,
Meu amigo Edu, que acabou de lançar um curso de investimento, seja bem-vindo, Edu. Mesmo as pessoas que têm medo, qualquer medo que seja, a forma mais tranquila de você lidar com isso é aprendendo a negociar com a sua mente. Lembra que eu disse para vocês? Se alguém te exige que você faça alguma coisa, é gostoso? Ninguém gosta de ser mandado. Mas se alguém te mostra uma vantagem em fazer aquilo que ele quer, ou seja, ele te dá uma vantagem, vai beneficiar um lado e vai beneficiar o outro. O que nós criamos aqui? Um campo de ganha-ganha. Ambos os lados estão felizes. A sua mente não quer produzir sobrevivência, ela não quer garantir a sua sobrevivência. Então, se você aprender a negociar com a sua mente de uma maneira onde você fale, mostre para ela que ela pode estar 10 vezes mais segura do que ela possa imaginar, só que com atitudes diferentes do que ela está fazendo agora, ela vai aceitar fazer aquilo que antes para ela era um problema fazer. Tanto é que, vai ficar claro para vocês agora, quantas vezes alguém fumou por anos e tinha o prazer de fumar, mas na hora que o médico fala, se continuar o cigarro, você só tem 2 meses de vida, ele para imediatamente de fumar. Por quê? Porque agora o medo de morrer é maior do que o prazer. Antes ele tinha o prazer. Para ele, prazer, lembra que eu falei que o prazer também, muitas vezes, ele é considerado um mecanismo de sobrevivência. Você está no prazer, você está cômodo, você está seguro. Então, enquanto você não está correndo risco, é uma coisa. Mas quando o médico fala, agora acabou a brincadeira, e nessa hora você não pode comer mais isso, nem isso e nem isso, e você segue restrição. Por que você aceita fazer? Porque agora existe uma contrapartida que vai dar uma vantagem muito maior se você fizer. Entenderam isso? Faz sentido isso para vocês? Se nós aprendermos a negociar com a nossa mente, a gente não vai mais procrastinar. Se a gente aprender a negociar com a mente, a gente vai se livrar das dores. Se a gente aprender a negociar com a nossa mente, a gente vai poder ganhar recursos que a gente hoje não tem. Por exemplo, muita gente não consegue falar um outro idioma pela vergonha que ela tem interna, né? Ela acha que vai passar vergonha ao falar algo errado. Então o medo de falar errado segura ela de falar um outro idioma. Só que quando está em xeque, você vai perder seu emprego se você não aprender inglês, por exemplo. A pessoa tem que largar a mão daquilo que nós chamamos de arrogância. Aquela coisa do tipo, ai, o que o pessoal vai pensar de mim, meu Deus do céu, se eu falar errado? Não, eu vou falar errado, mas eu vou aprender. A criança, quando está aprendendo, não aprende? Fala errado, mas aprende? A mesma coisa quando você está aprendendo um outro idioma. Então a ideia que eu quero passar para vocês é essa. Nós temos que aprender a negociar com a nossa mente. Como fazer isso? Existem várias formas. Eu falei para vocês, eu criei um método meu, na minha mente, e isso tem funcionado. Por isso que vocês muitas vezes veem depoimentos aí, mas eu não estou aqui para vender nada para vocês, não é esse o objetivo, mas eu quero mostrar para vocês que existem formas de você negociar com a sua mente. Então esse é o caminho mais eficiente. Algumas formas você pode bater de frente, sim, bata de frente, vai lá e faz, mas na maioria das vezes você precisa aprender como funciona a mente, o que tem aqui dentro te cobrando, e aí você sabe como negociar. Porque uma criança, por exemplo, a mente é como se fosse uma criança, imagina isso. A criança não quer comer, muitas vezes você negocia com ela de uma forma que aí ela fala, não, tá bom, então eu vou comer tudo para ganhar o docinho aqui, eu vou comer tudo assim, ah, entendi, se eu comer tudo eu vou ficar forte igual o papai. Não tem umas coisas assim que acaba fazendo e a criança, ela começa a comer por uma intenção. Ou seja, para ela existe uma vantagem de estar fazendo aquilo. Bem, que dúvida ficou para vocês aí em relação? Alguma pergunta em relação a isso? Vocês gostaram desse conteúdo? Semana que vem a gente vai trazer outro tema. Quais as dúvidas de vocês? Escreve aí para mim. Oi Chico, tudo bem? A Regiane, Flávio, Tripe, tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi Vi, lá no Facebook está travando, né? Você veio para cá. Ótimo. No YouTube vai estar disponível, né, o conteúdo completo. Eu vou editar, vai deixar bonitinho e eu coloco lá no YouTube para vocês poderem assistir. Coloco aqui no Facebook também e tal, porque assim vocês podem compartilhar, marcar pessoas, né, que é extremamente de qualidade. Bem, a live vai encerrar, já mostrou aqui, né, que falta 20 segundos para encerrar, então eu quero agradecer imensamente. Deixa seus comentários aí, eu vou ler, vou saber aquilo que vocês querem, né, mais informações. E na semana que vem nós vamos estar aqui junto,
21 horas, com um novo tema que eu vou divulgar durante a semana para vocês, tá bom? Uma semana abençoada para todo mundo, muita paz e até semana que vem.